Olá pessoal, estamos começando aí então o nosso primeiro conteúdo da disciplina de Matemática 1 e nós vamos começar então esse semestre estudando os conceitos sobre triângulos. A gente inicia aí o semestre falando de geometria plana, focando primeiro nesta que é a figura geométrica mais simples possível, o triângulo. Ela é simples quando você fala de lados, porque ela tem apenas 3 lados. Porém, ela tem um monte de informação relevante, um monte de conceitos. Então nós vamos ver os seus elementos, vamos falar de semelhança e ainda na aula de hoje vamos falar das relações métricas. Na próxima aula a gente vai continuar ainda falando de triângulos, mas aí vamos ver também a parte de trigonometria. Beleza. Basicamente um triângulo é isso daí. São 3 segmentos com vértices coincidentes 2 a 2. Então ele tem 3 vértices, vértice A, né? Bom entender o nome dos elementos aqui, ó. Vértice C e o vértice B, os lados AB, ou geralmente a gente chama o lado AB de Czinho, porque ele é oposto ao vértice C. O lado BC, geralmente a gente chama de Azinho, minúsculo, porque é oposto ao vértice A. E o lado Bzinho, que é o lado AC, tá ok? O que a gente tem então aí? Os seus vértices, os seus lados, também os ângulos internos. Geralmente a gente vai representar aqui, ó, esse ângulo como o ângulo A, com um chapéu assim, ó, letra maiúscula do vértice e um chapéu. Esse é o ângulo interno do vértice A. Aqui o ângulo interno é esse em azul aqui do vértice B. E aqui o ângulo interno do vértice C. Os ângulos externos são esses em vermelho, que é quando eu continuo, prolongo um dos lados, e aí com o outro lado ele vai formar o ângulo externo, aqui, aqui e aqui. Então eu tenho um ângulo externo aqui, BAD, e aí vejo que não adianta eu falar só um vértice, então eu preciso falar que ele vem do B, passa no A e vai no D, o ângulo está no vértice A, mas não é o BAC, não é o interno, é o externo, tá? Aqui é o A, perdão, vamos corrigir aqui que esse não vou pegar o A não. Esse aqui o externo está pegando vindo do C, né? Então, deixa eu apagar aqui. Beleza. Então aqui é o ângulo CBE. E olhando daí sim para esse ângulo aqui, é o ângulo ACF. O que tem de importante? Se eu juntar um ângulo interno com um ângulo externo, sempre vai dar 180 graus. E se eu somo os 3 ângulos internos, também sempre vai dar 180 graus. Para todo e qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Agora, quando eu junto A com essa parte externa, dá 180. Quando eu junto B com essa parte externa, também dá 180, um ângulo raso. E o C com o externo também. Então, é como se eu somasse B com o externo, é a mesma coisa que somar o C com o externo, é a mesma coisa que somar o C com A e B. Então A mais B tem que corresponder a esse externo. Assim como A mais C vai corresponder a esse externo. E B mais C vai corresponder a esse externo. Então, o teorema do ângulo externo diz pra gente assim, ó, F, que é esse ângulo externo aqui, tá? Eu chamei ele de F. Ele vai ser a soma dos outros 2 internos. E isso vale para todos, tá ok? Essa é uma relação bem importante. Bom, a gente pode classificar os triângulos de algumas maneiras. A primeira delas é em relação ao comprimento dos lados. Um triângulo equilátero é aquele cujos 3 lados são congruentes, ou seja, tem o mesmo comprimento. Lado L, lado L, lado L. Tá ok? Num triângulo equilátero, além de ter os 3 lados congruentes, a gente também vai ter os 3 ângulos congruentes. Mas espera lá, se a soma dos ângulos internos é 180 e eu estou dividindo em 3 iguais, é porque cada um deles mede exatamente 60 graus. Certo? O triângulo equilátero vai ser mais estudado mais para frente com algumas características importantes. Não se preocupe agora, é importante conhecer ele. A segunda classificação é o triângulo isósceles.
O triângulo isósceles é o triângulo que possui dois lados congruentes. Só que quando eu falo que tem dois lados congruentes, eu não tenho a obrigação do terceiro lado não ser igual a eles. Ou seja, todo equilátero é isósceles? Sim. Então o que vale para isósceles, vale também para equilátero. Mas o que vale para equilátero não vale para isósceles, ok? Então se é equilátero, é isósceles. Mas se é isósceles não quer dizer que é equilátero, porque esse lado pode ser diferente dos outros dois. Quais são as características que o isósceles tem, que são interessantes para a gente? Este ângulo aqui na base, essa base eu estou chamando esse terceiro lado que não necessariamente é igual aos outros dois. Esses dois ângulos de base são congruentes. Então se aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui eu tenho outro ângulo alfa. Tá certo? Esse terceiro ângulo aqui, não necessariamente igual, ele vai ter uma medida suficiente para somar com 2α e dar 180. Além disso, quando eu traço a altura de um triângulo isósceles, ele vai cair exatamente no ponto médio do segmento base, no caso aqui o segmento FE. Ou seja, esse pedacinho tem o mesmo comprimento que esse pedacinho. Essa altura é perpendicular à base, coincide com a mediana, coincide com a mediatriz, coincide com a bissetriz do ângulo de topo. Então essa é uma característica interessante. Essa altura, vou chamá-la de H, ela é bem interessante aqui para o isósceles. Vale o mesmo para o equilátero? Vale o mesmo para o equilátero. Beleza? E se o triângulo não tiver um par de lados iguais? Significa que ele tem os três lados diferentes. Então ele é chamado de escaleno. Cada lado dele tem uma medida distinta. Consequentemente, também, cada ângulo interno vai ter uma medida distinta também, tá? O escaleno tem três lados diferentes e tem três ângulos diferentes também. Mas eu posso classificar com relação à medida dos ângulos internos. Não só a questão de serem iguais ou não, né? Porque aqui eu tenho 3 iguais, aqui eu tenho 2 iguais, aqui eu tenho os 3 diferentes. Mas com a medida dos ângulos eu posso classificar também de 3 maneiras. Um dos triângulos é o retângulo. E esse aqui, gente, é muito importante, a gente vai falar muito dele. Um triângulo retângulo possui um ângulo reto num dos vértices. Um dos ângulos internos é igual a 90 graus. Então aqui, no caso desse triângulo retângulo, ficou ruim aqui. Opa. Deixa eu apagar isso, ficou feio. Vamos fazer de novo ali, não custa nada. Esse ângulo B, ele vai então corresponder a 90 graus. Consequentemente, os outros dois ângulos, opa, faltou o chapeuzinho do B aqui, tá? A mais C, se a soma dos três tem que dar 180, os outros dois também tem que dar 90. Então os outros dois são ângulos complementares. É muito importante esse nome aqui, complementares. Este lado, que é oposto ao ângulo de 90, vai ser o maior lado do triângulo retângulo, chamado de hipotenusa. Hipotenusa. Já os outros dois lados são chamados de catetos. Então tem um cateto e outro cateto. Vai ser muito importante conhecer esses nomes, porque a gente vai usar bastante. Beleza? O próximo triângulo, de acordo com as medidas dos ângulos, é o triângulo acutângulo, ou seja, os ângulos são agudos. Eu tenho aqui um ângulo D, aqui um ângulo E e aqui um ângulo F, de forma que todos são menores que 90 graus. Ok? Então, opa, B não. E lá, ia. Vamos apagar. Vamos escrever direitinho aqui. D, E e F são ambos menores que 90 graus, são ângulos agudos. E a terceira classificação seria o triângulo obtusângulo.
O triângulo obtusângulo tem um ângulo maior que 90. É lógico que os outros dois têm que ser ângulos agudos, porque a soma tem que dar 180, então os outros dois somados não vão chegar em 90. Então você pode ver aqui nesse meu exemplo que o ângulo H é um ângulo maior. Estou me batendo com a mesa e acabo escrevendo aqui o símbolo errado. Fala uma coisa e escreve outra. Ele é um ângulo, então, maior que 90 graus. Beleza? Esse é um triângulo obtusângulo. Ele tem um ângulo obtuso. Vou parar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente dá continuidade no nosso conteúdo.